Bem-vindos mais uma vez pro podcast do Fora de Série, o FS Cast. Tenho aqui do meu lado Alisson Paese. Fala aí, galera. Fala aí, André. Dia de podcast, conversa boa. Sempre ansioso. Sempre animado. E também nossa convidada especialíssima, Helena Calil, apresentadora do DAZN. Já ia falar da DAZN, o Guilherme ia ligar do inferno pra me buscar. Apresentadora do DAZN, ex-Fox. Tá prestigiando a gente. Um orgulho, muito bom, né? Muito bom. Não, pelo menos você só errou o artigo, né? Quando não é DAZN. Já ouvi até DZ. Praticamente trouxe essa empresa pro Brasil. Se eu errasse o nome da empresa, tava aí é incompetência. E sempre como a gente começa, a gente explica pra nossa digníssima audiência que aqui é um papo entre amigos, uma conversa solta, a gente não tem um roteiro super estruturado, a ideia é a gente trocar ideia e inspirar as pessoas dentro de uma pergunta que assola nossas almas. E a pergunta de hoje é: o streaming vai vencer no Brasil, Helena Calil? Nossa, é ótimo esse tipo de conversa, eu poder até compartilhar com vocês, porque aqueles conflitos que a gente tem interno, que na hora que a gente externa, a gente começa a fazer uma avaliação melhor da situação. Então sim, vai dar certo, estamos apostando nisso, pelo amor de Deus. Não, tô só dando uma passagem aqui, não. Ia ser muito bom, né? Acho que não. Acho que não, tô aqui só... Tinha nada pra fazer. Não, vai dar certo, sim. Boa. A Helena, se puder contar da sua história, tem uma passagem longa de Fox, tem uma passagem pela primeira, na verdade é um ciclo que tá recomeçando na sua vida, né? Porque a Helena teve uma passagem pela AllTV, a primeira TV digital do Brasil. Exatamente, pioneira. Claro. AllTV. É engraçado que você me mandou essa pergunta agora, será que o streaming vai dar certo? E assim, o Fox Sports era a mesma coisa. Quando eu entrei, que esse Fox Sports não vai dar? Que é essa Fox aí, essa Fox Sports? Não vai dar certo isso também. E até no AllTV, não, o que é isso? TV na internet, isso nunca vai dar certo. Então já passei por perguntas anteriores que tem esse mesmo tema e que eu respondi também, não, estamos na confiança, vamos embora. E deu certo. Tá indo, né? Pelo menos até essa pergunta, tudo foi como programado. Você gosta de abraçar projetos assim do começo? É uma característica tua? É engraçado que os projetos aparecem numa hora que eu tô precisando me desafiar. Então, toda vez que eu já estava acomodada em alguma situação, apareceu uma oportunidade nova, totalmente desafiadora, totalmente inovadora. Eu falei, não, vamos nessa. Me convenceram, agora eu vou abraçar também. Sabe que a nossa audiência aqui é a grande parte de empreendedores, né? A gente fala muito pro empreendedor, quer apoiar o empreendedor. E, isso é uma característica do empreendedor, né? Desse desafio. E a gente sempre frisa que a gente não quer falar só com o empreendedor de CNPJ, mas o cara de atitude, que tá dentro de uma empresa, tentando descobrir ali como melhorar ele, a empresa, os processos, o que for, enfim, melhorar o mundo. É esse tipo de pessoa que a gente acredita ser o empreendedor de fato. E essa característica é que você tem, né? Exatamente. Até porque eu me lancei nesse desafio tentando não ser só mais uma peça. Agora tentando me ver como marca, que pra mim é algo totalmente inovador. A gente até tava falando aqui nos bastidores, mas eu fiz coach. Não, mas essa pergunta vai estar em cadastro de hotel. Você já fez coach? Já fez coach. Não, e é um momento assim que eu tava na praia, tava em Ipanema, eu tava numa festa de cachorro e eu não tinha um cachorro. Então eu tava completamente perdido, eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali, eu tava esperando uma amiga minha porque eu precisava de um ombro. Eu tava numa festa de cachorro. Nossa, eu fiquei curioso com isso. Me explica o que é uma festa de cachorro, por favor. Teve um dia que me bateu assim, eu acho que as pessoas que estão ouvindo provavelmente elas passam por isso, mas eu tava falando, gente, eu tô numa vida assim, eu tava no Fox Sports, eu já tava há 6 anos, quase 7 anos de Fox Sports, já consolidada, apresentadora de programa, já tinha feito várias coberturas internacionais. E eu falei, não é mais isso que eu quero, sabe? Eu comecei a ter um conflito interno que eu precisava, de algum jeito, externar aquilo, precisava conversar com alguém. E aí eu vi a Daniela Boaventura, apresentadora do Fox Sports, muito minha amiga. Ela que passou no corredor, eu falei, Dani, preciso falar com você. Ela falou, não, então vem, te dou carona, que eu tô indo pra um aniversário. Eu nem ouvi o que ela falou. Eu só entrei no carro e fui. E fui falando com ela, de repente eu apareci num aniversário de cachorro, com o cachorro dela, sabe? Aí ela já não conseguiu mais me ouvir também. E nesse momento é que eu encontrei uma amiga minha, porque Rio de Janeiro é muito pequeno, assim, a parte que as pessoas se encontram muito ali na Zona Sul, Barra, é uma bolha. E eu acabei encontrando uma amiga minha que tinha virado coach. E aí eu acabei chorando as pitangas pra ela. Ela falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos conversar direito. Amanhã vai lá, vamos fazer uma sessão. E aí que eu comecei a transformar. Isso que eu sempre fui uma peça de toda a engrenagem, começar a pensar, não, peraí, agora eu posso seguir um caminho meu.
E foi muito difícil, algo difícil, assim, você trazer essa... Porque faltava essa referência, assim, tu tinha vontade, mas faltava... Exatamente, porque até então, quando eu fazia jornalismo, por exemplo, nossa infância, né? Quem gosta de Sim. esporte sempre teve como referência as pessoas da Globo, as pessoas da Band, que estavam ali, que liam um TP, apresentavam, voltavam pra casa, e ok. E de repente a gente tá num momento que a gente precisa procurar novas referências. E não exatamente estão na minha área. Você, antes até da UTV, você teve na Ernst Young. Na Ernst Young também. Eu era do marketing da Ernst Young, pra quem não sabe, é uma multinacional de auditoria e também de consultoria. Isso, Hoje mais consultoria. Hoje até com todas as fusões e todas as transformações, mas na minha época... Era auditoria. Era auditoria. Então imagina, assim, tipo, eu agora falo com TV, entretenimento, de esporte. Na época eu prestava comunicação. Mas ali foi a primeira experiência, Foi, assim, até... exercício de... E teve um dia até que eu tava desanimada no trabalho, alguém falou assim, por que você tá desanimada? Eu falei, não, eu tô pensando em sair. Falaram, não, você não pode sair. Aí eu falei, por quê? Porque você anima esse lugar. Aí eu falei, não, peraí, a partir do momento que eu animo um lugar, eu tô no lugar errado. Não é porque você faz bem, Sim, que, inteligente. Não, porque você anima. Exato. Não, a própria gerente olhou e falou assim, Helena, você não tem perfil corporativo. Eu não sei do que você tem perfil, mas corporativo não Mas é. fica aí, que tá legal pra Mas gente. fica aí que você tá animando a gente. É tipo o Rodinei, né? É bom de grupo. Exato. Vai lá, pega o mister, é bom de grupo. faz selfie. Tem sempre ter o jogador bom de grupo, né? Que Faz demais. parte. Mas isso é interessante, a construção da carreira, por mais que era um lugar de meio longe, você tava no marketing, né? Tava numa parte de comunicação mais do que, mais talvez direcionando para entretenimento do que jornalismo, pro frio, né? Exato. E agora, talvez por conhecer um pouco da história do DAZN e os objetivos, talvez você volte também para a parte mais de entretenimento, né? Eu acredito que como eles têm, além da parte jornalística, de cobertura dos jogos, tu tem um interesse grande em fazer conteúdo original e até onde eu sei, se ele não puder estar falando isso, a gente corta depois. Mensagem pro diretor. Viu, diretor? Alô, Gui! Qualquer coisa a gente corta isso aí. Mas é usar esses assets, né, as personalidades do DAZN para construir esses conteúdos originais. Exatamente, né? a gente até, assim, nós tivemos uma conversa no DAZN com todos os talentos que eles falam, né, que são as pessoas que aparecem no vídeo, até para explicar melhor qual é a proposta. E eles falaram que no Brasil, que são 8 países até hoje que tem o DAZN, o Brasil é o único na América do Sul. E aí mostraram que o Brasil é o que mais busca conteúdo exclusivo. Então, o DAZN tá muito focado nessa linha de trazer, e é diferente, assim, porque todo mundo fala, o DAZN, o que é o DAZN? É um Netflix do esporte. Perfeito. Só que eles não gostam muito de chamar desse jeito, porque o Netflix, ele tem uma duração maior, né, do seu produto. O filme tá lá, tem gente que agora descobriu Friends, por exemplo. Sim. Agora que tá descobrindo séries dos anos 90. Enfim, tem uma durabilidade de décadas. Sim, é atemporal, super atemporal. Super atemporal. Agora não, o DAZN não. O DAZN é um esporte que amanhã já Tem virou um outro factual cenário. forte. Então, assim, por exemplo, a gente tem o Flamengo Sem Filtro, que é maravilhosa a série, que fizemos com o Flamengo. Obviamente, ela vai durar até o ano que vem, então é um dos produtos que tem uma duração maior. Agora, a Sul-Americana que a gente fez agora, já era, sabe? Acabou, Corinthians saiu, Atlético Mineiro saiu, Independente Del Valle teve uma vitória heróica, ok, mas acabou, sabe? O Corinthians já tá com outros desafios, o Atlético Mineiro também, já até Sul-Americano ano que vem pro Galo, o Corinthians indo pra Libertadores, então é um produto que caduca. Sim. Mas eu confesso que eu acho que o jeito mais fácil de explicar é falar que é o Netflix Esporte. É, o mais fácil, porque é o mesmo modelo de negócio. Pro mainstream, né? O mainstream não vai entender se não for por essa linha de analogia. E tem uma outra coisa que você falou que é interessante, que o brasileiro ele tem consumido muito mais conteúdo original e que o brasileiro até tem várias pesquisas disso. Ele demora um pouco pra abraçar as novas tecnologias, mas quando ele abraça, mano, assim, vira hábito na hora. Exatamente. Hábito na hora. Então, acho que a gente tá passando agora por isso. Os streamings estão virando hábito mesmo. E a gente recebe muita mensagem, assim, no meio da transmissão, você vê muita gente falando, tá travando, e volta pra TV. E a exigência é alta. A exigência é alta. E a gente fala, não, meu filho, peraí, vamos ver, qual que é a sua TV, qual que é a sua internet, qual que é a sua... E são coisas que vão mudar conforme a tecnologia também avance. E aí, só pra completar, isso que você falou, também tá dentro dessas pesquisas, eu me lembro da última que eu vi, eu não me lembro aonde foi, mas que o brasileiro também, ele é exigente, mas ele aguenta mais, assim, ele não solta a corda, assim,
falhou, vou cancelar. Não, ele fica, ele insiste. Melhora, tamo aqui. Vamos. É verdade. Então isso é legal. O brasileiro, a gente critica pra caramba, mas essa parte do brasileiro de ele abraçar nova tecnologia, insistir na nova tecnologia é legal, porque pros projetos de startup é maravilhoso quem insiste, né? Porque se você não insiste, muitas vezes o empreendedor não tem nem capacidade de melhorar o produto. Não, e até pessoalmente, assim, já teve aplicativo que eu desisti e falei, nunca mais vou voltar pra esse aplicativo. E de repente, não, peraí, vamos ver. Peraí que parece que melhorou, vou baixar de novo. Perfeito. E tem muito problema estrutural, né? Isso que é muito louco. Então acaba caindo sobre a DAZN a reclamação, mas é um problema de infraestrutura, né? Assim, a internet no Brasil ela é horrível. Exatamente, não. Você vê assim, quando você tá em casa, vendo mesmo com o teu Wi-Fi, é perfeito. Com uma TV que aguente. Sim. É perfeito. É como se fosse uma TV. Agora, as novas TVs, só que isso é uma questão de tempo. E tem uma outra coisa legal, que aqui no Brasil é o único país que eles têm um trabalho de influenciadores e redes sociais tão forte. Então, até pela forma que começou, sem o aplicativo tá rodando de novembro a abril, a gente conseguiu construir uma história com influenciadores super forte. Então, isso acho que vai ajudar um pouco para trazer essa força dos talentos, da galera que tá apresentando. Que é até diferente, né? Porque quando você tenta colocar um influenciador pra TV, querendo ou não, a pessoa vai ter que trocar de plataforma. Ela se identifica com o influenciador da internet, mas esse influenciador vai ter que convencê-la, ok, saia da internet, agora vai pra TV que vai passar um jogo, vai algo do tipo. Eu acho que tá na mesma linguagem, nesse momento, o influenciador com o DAZN. Estão falando com o mesmo público. Isso acho que tenha sido um impacto grande quando você estava na Fox, ou, enfim, 7 anos de Fox, e passar agora por esse momento que acaba sendo uma valorização da sua imagem, a transformação da sua marca, como você falou, né? Imagino que deve ser Pô, e agora? Como é que eu trato isso, né? Exatamente. Assim, até é engraçado você falar, como eu fui pro DAZN. Na verdade, no momento, eu não sabia pra onde ir. Eu só sabia onde eu não queria ficar. Então eu tava já há algum tempo estagnada, assim, percebendo que eu não tinha mais pra onde evoluir na TV, principalmente na Fox. E aí eu falei assim, não consigo, porque eu vejo tanta gente evoluindo, a gente tava até falando aqui nos bastidores de pessoas que saíram da TV, que estão se virando em outras plataformas, até em outras esferas. Eu falei, eu também quero participar disso. E eu percebi que enquanto eu estivesse presa ao Fox Sports, eu não conseguiria. Então, na verdade, eu larguei mão, não é assim, não é que nem relacionamento, que você acabou um namoro e já engata outro e fala, já tinha coisa antes. Não, eu terminei, o outro percebeu que eu tinha terminado, viu o aviso e já começou a flertar e falou, eu acho que é isso que eu preciso agora. Aê, Albert Castellotti, olho! Fica a dica aí. Não sei se você tá ouvindo a gente aí. As tradicionais mensagens subliminares das mulheres, né? Que vem... Que a gente não fica sem entender. Pera o peito. Amor, te amo. Mas... eu queria que você falasse um pouco dessa coragem, assim, de mudar, assim, porque de fato, assim, tem várias... Não existe uma verdade absoluta sobre como as pessoas tomam essa decisão. Eu acho que a nossa geração já tem muito mais coragem que as gerações anteriores de sair das coisas mais tradicionais e mais conservadoras. Mas eu queria que você falasse do seu processo, assim, você já falou um pouco do coach e tal, mas, assim, eu entendo que o primeiro passo é saber onde não quer estar, mas também é uma frustração infinita não saber para onde ir. Assim, como foi pra você, assim, aonde se baseou a sua decisão? Assim? Cara, eu acho que tem muito, a gente tava falando também, a gente conversa muito nos bastidores, viu, gente? A gente falou sobre referências, né? Eu acho que quando eu tava no jornalismo e eu sempre quis o esporte, era aquela coisa assim, em quem você se espelha? A gente falava em Mauro Naves, em Tino Marcos, em Glenda, em todas as figuras da Globo, principalmente, né? Porque era... Estão há anos na nossa frente. Tinha a Band também, mas perdeu essa força no esporte, então a gente sempre teve essas figuras, já que estavam ali. Âncoras que liam TP, ou Mauro Naves, grandes transmissões, Chino, enfim. Já pulando de geração, já vinham de outra geração. Exatamente, passaram por décadas, né? E aí, no momento em que eu estava lá, e que eu estava no mesmo lugar do Mauro Naves, no mesmo lugar que a Glenda, no mesmo lugar de todos eles, e percebi que não tinha mais pra onde ir, e até eles saíram da TV, né? E aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, e agora? Não tem mais pra onde ir, eu quero evoluir, e o mundo evoluiu. Sim. O mundo mudou completamente. Então eu preciso buscar novas referências. Eu até percebi isso quando uma amiga minha, que falou, quero fazer uma entrevista com você e tal. E aí eu fui ver um podcast que ela tinha feito e ela tinha falado sobre referências no esporte. E todo mundo sempre responde a mesma coisa. E sempre alguma figura de Globo, alguma figura assim. E eu falei, não, minha referência não é mais essa. E aí eu comecei a ver em outros lugares.
E aí, se você for me perguntar agora, por exemplo, eu falaria uma Natália Arcuri, por exemplo. Boa. Que mudou completamente, que era, Boa. que eu acho que é um caminho que eu tô buscando Veio trilhar. do seu universo. Veio do mesmo universo que eu, pra quem não sabe, ela era repórter da Record. Isso. E ela tinha um sonho de inovar, de mudar essa parte de economia financeira, como ela é passada para as pessoas. Queria ter um programa de TV sobre pra isso. ajudar ela tentou as ir no pessoas. clássico ali. Ela é um né? gênio. Ela falou, não, ela foi lá pra Record e falou assim, olha, eu tenho uma ideia, eu quero fazer um reality de finanças. Ninguém abriu. Ninguém abraçou, falou, você é louca, ninguém nem vê isso, não vai ter audiência Tentaram nunca. até pegar a ideia dela, de um Ex- diretor pegou até a história que ela conta, que o cara disse, não, a ideia é maravilhosa, só tem um ponto, você não vai apresentar. Exatamente, legal, valeu pela ideia, vamos tocar aqui. É E isso. ela abriu o canal dela do nada, abriu o Me Poupe, que hoje é o canal mais visto de finanças do mundo. Perfeito. E agora ela tá com o reality, finalmente, E agora, emplacado olha na isso. Band. Agora foi pra TV. pagaram muito mais caro. Pagaram né? caro, é verdade. Não, e tá Justíssimo. ótimo. Tá lindo, tá redondinho. Tá ótimo. Ela é muito inteligente. É. Eu tive, o Alisson também teve a oportunidade de topar com a Natália no começo, né? A Natália, ela foi uma vez, conheceu o Fred, eu não sei como, o Fred do Desimpedidos. Nossa, não tem nada a ver um com o outro, né? Eu não lembro aonde que eles se encontraram, eu sei que o Fred falou, pô, tem uma menina que tá com um canal de finanças, vamos YouTube, marcar né? com Essas ela. promoções do YouTube de Ela vai vir colar. aí pra vir participar de uma live. Eu falei, puta, beleza. E aí você vê o jeito que ela começou a conduzir, que eu falei, caramba, essa menina Ela brilha. impressionante. Aí sumiu um tempinho, de repente ela, pum, explodiu. Eu falei, nossa, cara, que coisa Não, é de assim louco. mesmo, é né? assim, eu ouço, porque eu tenho um problema com isso, né? Com economia, eu nunca fui organizada financeiramente. Então, quando eu ouço a Natália, parece que ela Sim, fala sim. agora. É porque ela fala que nem uma simplifica. mãe, né? Esse é o ponto, ela Uma te mãe- xinga, né? Exato. Mas é E isso, ela acaba sendo uma referência pra gente também, como que a gente quer passar o empreendedorismo, a inovação pras pessoas, Muito, né? De uma forma super, muito mais leve, super, muito mais... super. Ó, pro cara entender, né? Não adianta a gente ficar... Vida E aí, real. voltando também, é um pouco do que a gente fez com o Desimpedidos, né? Que, falando de referência. Que é, o Desimpedidos, ele começou assim, deu olhar e falar, meu, não me representa o cara de paletó. Falou, não, o São Paulo perdeu hoje, o Corinthians... não sei o quê. meio-dia. Cara, a gente não Exatamente. fala assim na rua. O esporte não é uma bolsa de Não é, valores. não é assim, a gente fala, pô, o gremista não sei o quê, o São Paulo... É assim que as pessoas conversam e por isso que criou tanta conexão e por isso que a Natália cria tanta conexão e por isso que nós aqui do Fora de Série queremos criar conexão com você, audiência. Esse André Sedutor que aparece às vezes. Sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa, gente. Nossas vozes não são assim na vida são, real. Não sabe. Elas estão passando por um filtro. E aí o André tá abusando dele. o mago Doriva. Comprou já uma estrutura assim Já. pra deixar em casa. Já. Colocar na Já garganta. na pra mesa, fazer. jantando com a O esposa, a- falando com o microfone. O áudio de WhatsApp dele já tem esse Tá filtro. vendo? Já Pô, tem. seria lindo, uma boa ideia essa. Já uma tem. bela ideia. Eu queria até que você continuasse nesse ponto que eu acho muito legal, que é assim, aonde você busca inspiração e referência e repertório pra você no dia a dia, assim, e coisa prática, eu vejo série, eu acesso o DAZN, o que é no teu dia a dia? É engraçado que minha referência muda dia a dia, porque a gente vai descobrindo perfeito, cada hora perfeito. um novo universo, assim. Eu tô falando da Natália agora, porque eu também fui fuçando, fui vendo minha história, fui vendo... Alguém me falou, olha, você tá passando por algo muito parecido com o da Natália. Quando eu vi ela, eu Legal. falei, pronto, essa é a minha primeira referência. Mas eu acho que cada hora, eu acho que muito Instagram também, que a gente acaba vendo, mesmo fuçando no da Natália, aí você descobre eu descobri o Poucas, por causa do marido dela, né? Aham, sim. Que também é um podcast que eu acho fantástico. Muito bom, O jeito como eles falam. Mamilos também, outro Sim. podcast também que eu gosto muito. Então eu Sim. comecei a ver referências que eram fora do esporte, que eu acho que durante muito tempo Isso é legal. eu queria só alguém que estivesse na mesma área que eu. E agora não, você vê que tudo é transferível, tudo é usado para outras áreas. O profissional é multitask hoje, né? O profissional, essa palavra é bem bosta, né? Profissional. A pessoa é multitask hoje, né? Tu vê essas pessoas todas, elas fazem várias coisas, falam de vários assuntos, e é um pouco de... Porque todos eles são grandes mídias, né? Então eles têm que falar de várias coisas, como se fosse uma televisão, né? A Natália tem que falar de empreendedorismo, de finanças. Sim. Até porque também as pessoas falam de vários assuntos, né? E como eles querem engajamento e watch time, se falar só de um assunto, diminui muito a... Não, e assim, são referências que você não precisa... Eu acho que a gente procurava referências completas, assim. Eu quero tudo, todos os meus anseios estejam naquela pessoa. Sim. Eu acho que a Natália tem o teu valor. Sim. Eu vejo, por exemplo, o Thiago Ventura, que é humorista. Figuraça. Eu vejo como ele conseguiu transformar o Muito. universo dele, E sabe? rápido, né? E sem perder a origem. Então também é algo que eu E admiro, como que eu a também não comunidade abraçou ele. Todos os outros humoristas abraçaram abraçaram. demais, E né? a comunidade dele não o abandonou. Não. Não é, agora ele virou playboy, virou burguesinho, tá falando pra burguesia, não.
Então eu acho que também eu procuro um pouco disso, porque eu não quero sair completamente do esporte, mas eu quero atingir outras pessoas, outros mundos. Perfeito. Então a gente vai buscando, acho que referências não é mais uma pessoa só, complexa coisa, né? e íntegra, assim, tudo tá nela. Até dá uma ansiedade, né? Porque o Instagram, se você começa a fazer um dip no Instagram ou no YouTube... Cara, assim, às vezes eu começo vendo algo assim, de empreendedorismo, quando eu tô NASA... Exato, você não sabe nem como você chegou lá. Exato, assim, é legal, mas é uma ansiedade que até a gente precisa se situar, se posicionar, porque senão tu fica diariamente frustrado com isso, né? Sim. E até porque essas referências fora do esporte, elas são boas, porque pra você achar motivação dentro do esporte, também acredito que seja difícil, porque, pô, tô vendo aqui, você já cobriu 2 Copas do Mundo e uma Olimpíada, que são... talvez os principais objetivos do jornalista esportivo, né? Então, eu acho ótimo quando ressalta as qualidades, mas não tá falando aí os perrengues também, né? Que a gente já foi... Calma, vamos entrar lá, vamos chegar lá. Já cobriu Nossa, não, eu Carioca. sou... eu sou para-raio, assim. Sabe aquela guerra campal do Flamengo e Vasco? Eu tava no campo. Eu tava em Barcelona fazendo a chegada do Paulinho, tava lá toda animada no Camp Nou. Teve o atentado em Barcelona. Aquele do criança de colo correndo, sabe? No Maracanã. Aquele embate que ficou entre Fluminense e Vasco também tava lá. Então, assim, a gente... Puxado. A notícia te procura. Me procura. Olha só. Me procura. Jornalista. Mas até voltando a esse ponto, que eu imagino, lógico, Copa do Mundo, Olimpíada, Dakar também foi uma coisa que eu fiz, que foi muito legal. Já fiz algumas coberturas europeias. E é por isso mesmo. Aí falou assim, olha, que eu já cheguei muito mais do que eu tinha planejado, assim. Quando eu olhei minha listinha de sonhos de, sei lá, 9 anos atrás, 10 anos atrás, eu olhei, fiz check, mas ainda coloquei mais coisa ali que eu nem imaginava que eu fosse fazer. E aí foi na hora que eu falei, não, peraí, eu preciso de uma listinha nova, deixa eu pegar um papel em branco aqui e vamos ver pra onde que a gente vai. Nessa mudança pro digital, você sentiu... Faz pouco tempo ainda, foi o que, 3 meses que você tá com o DAZN? O DAZN desde agosto. De agosto. Você já sentiu uma proximidade maior com a audiência do que tinha antes com a Fox? Muito. Porque assim, o Fox Sports, querendo ou não, esses veículos mais tradicionais têm regras pré-estabelecidas, até na maneira como você tem que lidar com o público. Então eu acho muito engraçado assim, a gente não podia, uma das coisas até, a gente não podia chamar os nossos companheiros pelo apelido. O Gustavo Villani, por exemplo, quando trabalhava com a gente, quando falava Guga, nossa, já tinha advertência. Nossa. Eduardo Pessinati, não podia falar Duda, sabe? Então eu tinha que fazer aquela coisa meio formal até com a pessoa que tá do meu lado, que quando desliga a câmera é meu amigo, sabe? Então eu acho que na internet, a gente, como tá na mesma plataforma, assim, dos internautas, né? As pessoas interagem mais com a gente, acaba que a linguagem é muito parecida e até o relacionamento entre a gente, entre os profissionais, acaba sendo muito mais de amigo do que numa TV tradicional. Ontem eu vi uma imagem num evento que eu tava, numa apresentação que define bem isso, que eram 2 cervos brigando, assim, com os chifres, cabeça baixada, e os dois, um olhando pro outro, e um leão vindo correndo loucamente. É tipo isso, né? O cara olhar pra isso, não fala o apelido, não sei o quê. O cara tá olhando pro outro cervo, e o leão vem vindo e vai virar almoço. Vai engolir. Até quando a gente conversa com outros profissionais da mesma área, assim, de TVs tradicionais, eles falam, olha, nosso foco agora é a internet. Sim. A a diretoria não quer mais saber se Fox, ESPN e Globo estão brigando pela transmissão. Querem saber qual é o conteúdo que está sendo gerado para a internet. A bola da vez é saber o que o Google vai fazer. Exatamente. O algoritmo. Porque eles que estão tomando grande parte do dinheiro de publicidade, né? E o desafio também hoje, que já passou, né? Alguns anos atrás, o desafio era saber as comunidades que tinha que participar e falar com elas. Hoje isso não basta, tem que participar. Então acho que esse é um exemplo, assim, para participar tem que ser autêntico, né? Tem que ser algo que você realmente... E era um medo que eu tinha, assim, quando as pessoas me escreviam, e a gente sabe que o público do futebol é muito apaixonado, então eu tinha um pouco de medo de responder e saber como eles reagiriam àquilo, sabe? Falar, não, se eu responder, eles vão... Então, eu assim, era uma coisa que eu queria muito me envolver, mas eu tinha medo, e como eu trazia o nome da Fox comigo, eu falei, vai que eu falo alguma besteira e tal. Até que um mentor lá de redes sociais, do próprio Fox Sports, falou, não, responda a todos os comentários que você conseguir.
E eu fui respondendo, e é tão legal, a gente vai criando uma corrente tão legal com as pessoas, que elas já conhecem. Sim. Aliás, elas conhecem até o Albert, elas conhecem, tipo, minha E cachorra, conhecem tudo. vem uma energia Muito boa, boa. né? Então, quando eu tô mal, É. eles mandam uma energia tão boa pra mim, que você fala, não, eu tô fazendo isso por vocês. E parece que você não tá sozinho, né? Tá cheio de gente aqui. Exato, olhando assim, o que eu tô amigos fazendo. mesmo. Você olha assim, os internautas que estão interagindo comigo agora nas redes sociais ou até no DAZN, você vê que eles não estão ali pra ser hater. Não. Normalmente eles estão ali pra apoiar, os que estão na Sim, minha sim, conta, sim. né? Mas você acaba descobrindo também um dos grandes segredos da mídia social, né? Ó, André é o rei do segredo. Olha lá Só vem. dicas Prepara. de sucesso com o André Barros. O oráculo. Prepara a sua caneta aí. A maioria dos haters que estão nas redes sociais, eles só querem atenção. Então, quantas vezes o Mil Grau sabe no começo do Desimpedidos que os caras mandavam, porra, Desimpedidos é uma merda. A gente falava, por quê? Não sei o Não sabia, não achei que você fosse responder. Não sabia que você ia responder, né? Não sei Essa é que, boa. pô, foi mal. Essa é muito boa. Sou mó fã. Então, assim, a grande maioria só quer atenção. E é um jeito que eles tentam pra fazer, é uma ferramenta que eles têm de xingar, de agredir, de falar besteira, pra tentar chamar a atenção pra você responder. Que acaba virando moeda social, né? Tipo, você tem uma resposta, independente É verdade. se for uma boa. Gostei dessa, uma moeda social. Hoje eu tô o rei da referência, tipo o meme dessa semana que foi o Verratti, que ele se apoiou num segurança, ele saiu pelo lateral, se apoiou no segurança que tava de costas, o cara já virou assim, já, porra, quem é que tá batendo em mim aqui, vou dar porra. Quando ele viu que era o Verratti, e aí, cara, mudou em um segundo. isso. É o valentão, é o rei, tá ligado? É, porque você Me imagina, encostou aqui, o Serginho 08243 não vai me ver na rua e É, vai falar, olha, é. foi horrível o que você falou, que comentário absurdo, que não sei o que. Ele não vai falar isso se ele me encontrar assim, Sim, eu, sim, pessoa, Helena, com o Serginho 085321. Não vai. Até os Ah, próprios influenciadores, né? Que falam besteira pra caramba e quando chegam na frente de jogadores de futebol laterais do Grêmio. Pipoca, né? Como teve gente aí que xingava. Aí pede pra autografar a Pede pra camisa. autografar a camisa, aí. Mas tá certo, tem que se preservar. É isso. Primeira coisa é se preservar. Teve uma vez que, quando eu apresentei 2 programas diários, o Bom Dia Fox e o Boa Tarde Fox. Aham. Aí teve uma vez que a gente tava no Bom Dia Fox e um dos comentaristas, que eu não vou mencionar aqui, mas tava falando, não, a gente falou, vamos falar sobre, eu não lembro quem era, sobre Palmeiras. Não, que Palmeiras tá uma preguiça em campo, hein? Nossa, não sei o que. E aquele jogador tal, não sei o que lá. O jogador tava na linha pra entrar com a gente. Aí a gente falou, alô, fulano. Ah, ele já tava com ponto já. Já tava no ponto, a produção falou assim, introduza Ô, o assunto louco. Palmeiras, Já porque o introduziu fulano bonito. já tá. Do que a gente falava, vamos falar sobre Palmeiras, ele, quer falar sobre Palmeiras mesmo, que preguiça, que não sei o que, não sei o que lá, começou a comentar, e a gente, nossa. E aí, Aí a gente falou, fulano, então, fulano, beleza, tá aqui na linha pra conversar com o você comentarista. tá maluco. Aí ele, pegadinha. É, tem que falar, tem que Você tá fingir. maluco. Essa hora tem que fingir que passou mal. A gente teve um papo com o Andreoli Puta, aqui. eu pensei nisso agora. E a gente tava falando do valor do relacionamento, né? Do relacionamento que ele tem. Porque ele acho que ele tem muito o perfil dessa nova geração de jornalistas esportivos, que é manter um bom relacionamento com todos. Os jogadores. o que é super difícil, porque às vezes você tem que cornetar, né? E Mas porque o com cara jogou elegância, mal, não sei com o quê, mas elegância. da forma com que se faz essa cornetada que é a diferença, né? É a mesma coisa, de novo, usando a referência do Desimpedidos lá atrás. A gente sempre falou que a gente quer rir com o cara e não do cara, né? Então, e esse relacionamento é o que formou a base dele, que trouxe ele pra frente de um dos principais programas de esporte E da posso Globo. falar, quando ele for criticar, provavelmente o jogador vai entender. Vai entender a Sim, crítica dele sim. e vai falar, pode até não concordar, mas vai entender e vai respeitar. Agora o que acontece, por exemplo, que a gente também fica muito na rua, né? Vai fazer transmissão, vai fazer coletiva. Então, quando tem programas muito polêmicos, na Fox eu sofria muito com Fox Sports Rádio, por exemplo. Porque eles falam sem filtro mesmo. Sim. E falam mal do jogador. Não, Porque o rádio é até perigoso. é perigoso, é aquela bagunça e tal. E aí, quando a gente chega na rua e a gente fala, vou conseguir exclusiva com fulano. Aí a gente vai falar, Helena, desculpa, eu ia fazer não exclusiva vai com fazer. você, mas hoje o rádio acabou de falar um negócio, eu não quero falar com a Fox. Então acaba atrapalhando o nosso trabalho, Nossa. sabe? Que é da mesma casa, que é da mesma empresa. Então tem que ser com responsabilidade, porque Sim, você acaba, sim. sem querer, você acaba refletindo no trabalho dos outros. E esse foi mais um FSCast, o podcast oficial do Fora de Série. Certo, Alisson Paese, muito obrigado pela sua tradicional Obrigado. e costumeira presença. Foi demais essa conversa, Helena. Obrigado mesmo. Assim, muito inspirador ver pessoas como você tentando mudar o que já existe. Isso parece simples e é muito difícil fazer. A gente é empreendedor também, a gente sabe como é. Então, conta com a gente 100%. Muito obrigado, Helena Calil. Sigam
@Helena_Calil nas redes sociais, Instagram e Twitter. Tem mais alguma? Ou Calil com C. Não, acho que são essas. Tá bom já, né? Por enquanto. Aí. Mas eu vou falar que foi muito bom conversar com vocês. E é bom, assim, porque eu tenho esse anseio, assim. E quando a gente externa, a gente começa a ver novos caminhos, a abrir. Então é bom a gente falar também, ouvir vocês. E até o pessoal da nossa audiência, se quiser continuar a conversa pela internet. Porque realmente é algo que tá todo mundo construindo junto, né? Tá, ninguém tem muita certeza do que vai acontecer. Então, reuniões como essa, assim... essas conversas, esses debates são muito ricos e valem muito. Vou sair daqui também, vou cheio das ideias. Que bom. Obrigado pela presença, obrigado a todo mundo que assistiu pela internet e ouviu por todas as plataformas digitais. Não deixem de seguir o @ForasDeSérie em todas as plataformas sociais e ouvir o podcast e se inscrever em todas as plataformas de podcast e streaming disponíveis no mercado. Obrigado, até o próximo. Tchau. Valeu.